Cara, tu acha que eu vou continuar num mercado onde eu expressar a minha opinião faz eu perder a minha cabeça? E eu perdi a cabeça, tá? Eu tô desabafando porque, cara, eu cheguei no meu limite, cara. Eu cheguei no meu limite, assim, ó, cara, com esse mercado, tá? Cara, eu não aguento mais as pessoas desse meio, cara, desse mercado, cara. Eu não tô falando de quem eu gosto, do Caio, eu não tô falando do Caio, eu não tô falando do Felipe Bittinado, do Marcelão, sei lá, do João. Cara, eu não tô falando de ninguém, tá? Nem do Caio. Eu tô falando assim, ó, especificamente, cara, eu cansei dessa mentalidade coletiva, agressiva, hostil, e tudo começou, a minha raiva com haters começou em 2019. Porque toda vez que surge um hater e inventa alguma coisa e fala alguma coisa, me desperta uma síndrome do pânico. Eu tenho síndrome do pânico. Eu desenvolvi essa síndrome do pânico naquela época. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu não sou um cara especialista em Bitcoin código. Eu sou um especialista em fazer dinheiro com mercados voláteis. Sempre foi isso. E o instrumento Bitcoin, Ethereum e etc., eles eram para mim as melhores assimetrias que existiam até agora, até 2025, tá certo? Então é o seguinte, quando alguém fala e tenta me desmoralizar, me falar que eu não sei de nada, que eu não sei fazer isso, que eu não sei fazer aquilo, cara, eu tenho pena dessas pessoas, cara. Eu tenho pena. Por quê? Porque elas acham que eu sou inimigo delas. Elas acham que eu sou inimigo delas, cara. Elas pensam assim, o Augusto é um filho da puta, é um inimigo que quer acabar com todo mundo. E, cara, desde que eu criei meu canal no YouTube, tá? E ninguém fala sobre isso, né? Mas todo mundo fala assim, o Augusto comprou Ethereum no topo ano passado e deu errado e fez um monte de gente perder dinheiro. E os meus vídeos antigos lá, onde eu tava defendendo praticamente sozinho, no Brasil inteiro. Aqui, ó. E esse vídeo aqui? E essa live aqui? Onde eu falei por que eu estava comprando no fundo do Bitcoin e o Bitcoin estava em 4.370 dólares. E essas pessoas aqui que eu ajudei? Hã? E quando eu falava do Bitcoin, quando ninguém queria falar, quando não tinha banco, quando não tinha ETF. Por quê? Porque eu vi no Bitcoin naquela época a maior assimetria que existia. Não existia nenhum ativo mais assimétrico. Não existia nenhum que dava mais retorno. Nenhuma ação americana estava dando mais retorno que o Bitcoin naquela época. Só que isso é 2018, pessoal. 2018 estava lá eu, ó, dentista, chegava cansado, olheira, não dormia. Chegava lá e tava falando para os caras, ó, percebi por muitas pessoas que entendem de tecnologia, entende de sistema monetário, é de verdade, tá? E daí lá, ó, 7 anos atrás, aí os bonzão aí que estão falando de mim que eu compro, que eu tô vendendo Bitcoin no fundo e comprando ações no topo, né? Eles estão falando para um cara que tá desde 2018, acertou o fundo perfeito do Bitcoin, influenciei milhares de pessoas a entrar no mercado, um monte de criador de conteúdo que surgiu depois de mim foi influenciado por mim, e são eles que justamente falam que me odeiam. Isso que é o mais engraçado, né? E daqui a 3 anos, todos esses boca aberta aí de cripto vão estar criando conteúdo de ações americanas com 3 anos de atraso, porque eles vão perceber a roubada de você ficar preso, associado a um nome só, de um ativo só, que perdeu a simetria. O Bitcoin de 2026 não é o mesmo de 2018, pessoal. Vocês têm que entender isso. Isso não é um ataque ao Bitcoin. Eu não sou um vilão do Bitcoin. Eu sou um cara que estudo. E eu mudo de opinião. E justamente para mudar, eu preciso mudar de opinião para eu conseguir fazer hoje, levantar $1.000 tranquilamente em segundos em um metal que eu falei ontem para vocês que eu ia comprar e tá ali. O que eu vou falar para vocês, velho? O que eu vou falar? E aí os caras que me odeiam, tipo assim, é um ódio que não faz sentido nenhum, cara. Ah, mas eu odeio porque você me fez perder dinheiro lá numa opinião que você teve com o Ethereum no passado. Tá, e daí, foda-se, eu erro também, e aí? Eu não consigo prever o futuro, não consigo acertar sempre.
Tem uma taxa de acertos e erros de 60% de acerto, 40% de erro em operações de curto prazo. E eu tenho uma assertividade de 80% de acerto e 20% de erro de longo prazo. E aí? Faz melhor, velho! Faz melhor! E eu não sou teu inimigo, cara. Eu tô aqui gravando todo dia para mostrar os meus erros de forma tranquila, cara. Tranquila. Tô aqui para mostrar para vocês, olha, é possível. Tem como. Não tô aqui para tentar te vender, para tentar manipular mercado, para tentar fazer você comprar ou vender. Cara, eu estou aqui, eu gravo e eu mostro o que eu faço e o que eu falo. Eu faço o que eu falo e ponto. E se eu precisar mudar de opinião amanhã, eu vou mudar a opinião amanhã de novo. E foda-se. Porque na natureza não é o mais forte, não é o mais forte nem mais inteligente, é o cara que se adapta melhor. No mundo que a gente vive é o que se adapta melhor. Então, eu sou um cara adaptativo. Mas eu não estou falando de mim para eu inflar meu ego, mostrar meus acertos e meus erros aqui para vocês. Eu, através da minha jornada de acertos e erros e amadurecimento, vocês estão vendo um Augusto de 38 anos. Lá, quando eu comecei a gravar, eu tinha 30 anos de idade. Eu fui amadurecendo, pessoal. Para eu amadurecer, eu tenho que errar algumas vezes e eu tenho que acertar outras vezes. E eu tenho que aprender tanto com os meus erros quanto com os meus acertos. E em nenhum momento eu escondi meus erros. Então, eu vou falar uma verdade. Todo hater meu é um cara que me admira, só que é um cara que está frustrado porque ele não teve ainda o resultado. Porque não depende só de me acompanhar e comprar na hora que eu comprei ou vender na hora que eu vendi. O cara tem que desenvolver a mentalidade que leva-se muito tempo. Tu tem que me acompanhar 4, 5, 6 anos para tu entender as coisas que eu tô aprendendo. Porque isso aqui, o meu canal que eu gravo todo dia, ele é um diário, pessoal. Ele é um diário digital. Para que eu iria acordar de manhã para querer afetar alguém, para querer destruir a vida de alguém, para querer fazer o cara vender na baixa e comprar na alta? Cara, o que eu ganho com essa merda, cara? Eu não sou traficante, eu não sou criminoso, eu não sou bandido. Entendeu? Por que, cara? Por que eu ia me ensinar pro meu filho a ser um exemplo de merda, uma pessoa de merda? E eu, ao mesmo tempo, pessoal, eu vou errar? Vocês acham que todas as coisas que eu estou comprando aqui, elas estão dando bom? Não, tem 2 que estão dando negativo. Tem 18 que estão dando bom. 2 negativo. Tá certo? É isso, cara. Então, o pessoal, assim, olha, eu não sei que ódio é que o pessoal, eles confundem o Augusto que grita pra tela e fala assim, você é um merda, você é um lixo, você não sei o quê. Eu não estou falando para cada um, pessoal, é que eu apareço para vocês em cada tela individualmente, né? Mas quando eu estou falando, estou xingando, é muito mais para chamar atenção, é muito mais para fazer prender atenção. Eu viro um personagem, cara. Vocês acham que no dia a dia eu saio gritando com a minha mulher, eu saio gritando com o meu filho? Cara, eu sou um cara muito tranquilo, eu vim do interior, eu sou um cara do mato. Eu sou um cara extremamente humilde do mato e eu quero só ver o bem das pessoas, eu quero que as pessoas tenham progresso. Só que para elas terem progresso individualmente, elas têm que passar pelas próprias cruzes delas, elas têm que perder dinheiro também, e elas têm que ganhar, e elas têm que perder, e elas têm que ficar e persistir e ir se moldando, porque do mesmo jeito que eu fui me moldando ao longo do tempo, vocês também estão se moldando, vocês também são seres humanos que vocês vão envelhecendo ao longo do tempo, vocês também estão aprimorando. Só que tem gente que pega um período em que eu errei lá, comprei a Veren. Fiz um vídeo no início do ano, falei assim, comprei 80% em Bitcoin, comprei 18% em Ethereum e 2% em Veren, no token Veren, de Esmeralda lá, RWA. Aí eu fui ver o vídeo de novo, eu falei, cara, eu ainda falei minha gestão de risco no vídeo. Eu falei, olha, eu comprei o token, eu comprei Bitcoin, comprei Ethereum e comprei 2% em Veren. Acho que era 1,5% ainda que eu falei. E o que o pessoal que assiste faz? O pessoal não assiste o vídeo, manda um para o outro o ticker, fala assim, vai lá comprar Veren, o Augusto falou da Veren, fala, que token é esse? Vamos lá. É golpe ou não é? Blá, 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 blá. Vamos lá, vamos atrás dos caras, vamos ver se eles têm as esmeraldas mesmo, não sei o que, blá, blá, blá. Né?
Aí o ticker sai. O ticker Veren saiu para todas as comunidades, todos os WhatsApps dos caras. Um monte de calango sai comprando ela. Fez uma alta fudidaça. No mesma semana, um monte de criador de conteúdo começou a descer o cacete. Inclusive o Gui Teles fez uma análise que, na minha opinião, foi certeira, tá? Que no início eu errei por julgar ele, mas depois eu liguei para ele e a gente virou amigo. A gente troca mensagens até hoje, tá certo? O Gui Teles, inclusive, até falou de eu ir para os Estados Unidos e tudo mais para tentar morar lá. E que ele ia tentar me ajudar a entender como é que funciona. Então é o seguinte, ó. Eu fui lá, eu vi que eu errei com ele. Eu fui lá, mandei mensagem para ele. Ó, Gui, pô, cara, te peço perdão, assim. Eu fui muito escroto contigo e tal. Babá. Resolvido. Agora os outros pegaram. Sabe o gerenciamento de risco que eu falei, que eu fiz? Que eu comprei 2% da minha carteira naquele vídeo? Sabe o que os caras fazem? Foda-se o gerenciamento. O Augusto falou desse token aí, eu vou comprar ele. Porque ele falou que tem potencial de 100 vezes. Cara, toda ação americana que tiver market cap de 1 bi ou menos, ou cripto que tiver de 1 bi ou menos, tem um potencial de 100 vezes de subir, mas também tem o mesmo potencial igual de ter 99% de chances de não subir. Porque ele é o risco inserido. Então, ativos que têm market cap pequeno, pode ser ação, pode ser qualquer coisa que você for vender na natureza, pode ser esmeralda, pode ser o que você quiser. Ela tem o potencial de crescimento ou não. Porque o potencial de crescimento vai ser baseado no risco. Aí os caras pegam e falam assim, o Augusto falou da Veren, vamos divulgar, vamos falar da Veren em todas as coisas, Aí o que o pessoal começou a fazer? Pegou 10 mil reais, 100 mil reais e saiu comprando token. Token de 100 milhões de market cap, um token de 100 milhões de market cap, né? Aí o troço foi, sei lá, para meio bi de market cap. E depois vendem. Porque, eu quero realizar lucro, tá? Então vai sair metade faceiro, metade vai sair sem nada, né? Ou seja, a própria comunidade fez pump and dump no token e nem entendeu o motivo do porquê que eu estava comprando o token aos poucos. Por causa da RWA, cara. Eu tô indo para esse caminho da RWA. Inclusive eu vou lá em São Paulo falar sobre a RWA, Real World Assets. Agora em São Paulo. E aí o pessoal quem foi o culpado da alta da Veren depois da queda da Veren? As próprias pessoas que seguem. E que não tem nenhum gerenciamento de risco para nada. O cara só quer ganhar o dinheiro rápido e fácil. Então eles pumparam o token, ou as pessoas que queriam sair comprando o token adoidado, e depois venderam o token adoidado também para realizar, ou sei lá, para fazer o quê. E aí eu só perdi dinheiro com a Veren, porque não deu nem tempo. Eu realizei uma parte, mas eu só perdi. No final eu só perdi. Eu fiquei com menos dinheiro do que quando eu comprei. E eu ainda estou segurando o token Veren. Conseguiram, em uma semana, acabar com um projeto inteiro. É isso aí. A ganância fez quebrar. Aí eu cheguei à conclusão, cara, eu nunca mais vou falar de cripto. Eu não quero falar mais de Bitcoin e Ethereum. Se eu for falar de qualquer altcoin que tem market cap baixo, as pessoas vão cagar e andar para gestão de risco, elas não vão comprar 1% do capital delas, elas vão comprar 100% do capital delas. Porque elas não têm gerenciamento de risco, elas querem enfiar os pés pelas mãos, elas querem ficar rico rápido, ou eu estou mentindo. As próprias pessoas fizeram pump and dump, as próprias pessoas foram culpadas. Porque saíram correndo para comprar um negócio, cara, que está nascendo no mercado, está surgindo. E até hoje está lá, os caras ainda estão trabalhando lá, Até hoje os caras estão trabalhando, estão mostrando documento, mostrando tudo. Os caras estão trabalhando lá. Aí o que os caras falam? Que foi um golpe. Como se foi golpe se a empresa está lá? A empresa está lá. Você pode ir até a Bahia lá, na mineradora, e verificar a mineração de esmeralda. Como isso é golpe, cara? Para mim, golpe é
Empurram o preço para alta, derrubam e o ativo vai a zero e é deslistado. Para mim isso é golpe. O que aconteceu não foi golpe. O que aconteceu foi um bando de gente gananciosa, querendo comprar e ganhar dinheiro rápido e fácil, igual o comportamento de brasileiro médio que gosta do tigrinho. Tá certo? Essa é a verdade, cara. Então o culpado foram as próprias pessoas. Porque o comportamento coletivo foi esse. E todo mundo que vendeu que era golpe foi processado pela tal empresa. Foi processado pela empresa. Aí todo dia eu recebo, todo dia não, mas toda semana eu recebo alguma empresa que quer tokenizar alguma coisa hoje em dia, RWA. Então tem empresa de imobiliária, a que mais tem hoje em dia, muita empresa imobiliária de Goiânia me entra em contato comigo e tentou várias vezes, eu fiz umas 5, 6 reuniões ao longo do ano, porque eles queriam tokenizar. Uma empresa de tokenização de música lá, de artistas, tipo um Spotify da vida para ligar artistas. E aí sabe o que eu falei na reunião para todos eles? Eu falei o seguinte, cara, no Brasil, principalmente a minha imagem, não dá para eu falar nenhum token, o projeto de vocês é top. Cara, os caras têm, o da música lá foi um dos que eu mais gostei, tá? Os caras, eu quase entrei na empresa. Os caras têm um Spotify que liga e resolve o problema, é um problema bem nichado, que é o problema do músico e do compositor conseguirem se encontrar e você tem uma liga entre o cantor e o compositor. E aí os caras queriam criar um token para usar, essa empresa já funciona há 9 anos ou 10 anos, né? A mineradora lá de Esmeralda, ela já tem há mais de 40, 50 anos, tá? E aí a empresa queria criar um token para usar como sistema de pontuação para favorecer as pessoas que escutam a música do artista com o compositor e elas fazerem votação e elas serem recompensadas por isso. Aí os caras contrataram uns caras lá de finanças descentralizadas, de código, desenvolvimento de blockchain. Os caras criaram a própria blockchain. Aí os caras fizeram, a gente fez 5 ou 6 reuniões durante o ano. E aí os caras falaram assim, velho, a gente te oferece ali um percentual da empresa para tu ser a pessoa que pode ajudar e tal. E você nem precisa divulgar o token, chegaram até esse ponto, né? Não precisa nem falar do token, tá? Não fala do token e tal. Porque eu falei para eles, cara, eu não posso aceitar nada. Sabe por quê? Porque primeira coisa, se eu falar do token de vocês, vão falar que eu sou pau no cu, eu sou um merda e quero que muita gente saia comprando esse token e depois vendam e despejam. E aí eles vão me culpar de pump and dump, vão falar que eu fiz isso intencionalmente, blá, 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 blá. Aí eu que estava muito interessado em entrar no RWA, é sério, eu sou um cara que eu sou empresário e eu gostaria muito de poder tokenizar imóveis, tokenizar. Só que eu não posso participar de nenhum projeto desse, né? Eu não posso, por quê? Vai ter gente que vai criar conteúdo para tirar, desmerecer, para falar que é golpe, para falar que é isso, que é aquilo, né? Os caras não vão achar que é um... Então, assim, quando eu cheguei nessa conclusão, eu falei para eles assim, ó, cara, eu não vou entrar na empresa de vocês porque eu tenho o potencial de fazer elas subirem, essa empresa crescer, ou destruir completamente ela. Se eu chegar e abrir um vídeo e falar desse token aqui, e falar a ideia da empresa, tá? As pessoas automaticamente vão associar como se fosse um crime cibernético, um golpe. As pessoas, ao invés de comprar ou de querer entrar nesse ecossistema, elas vão detonar vocês, vão me detonar e vão falar que é uma empresa para golpe, para aplicar golpe. Então, assim, ó, eu falei para eles, cara, eu não vou aceitar e respeito. E eu pedi pro cara, até parar de me ligar, né? O cara me ligava toda semana. Eu falei, velho, eu não tenho condições de aceitar absolutamente nada depois do que eu passei com a Veren. Porque depois da Veren, me ameaçaram de morte, me ameaçaram me caçar, me ameaçaram disso, daquilo. Pegaram vídeos de outros influenciadores que atacaram o projeto e falaram que era golpe. Acusaram que era golpe. Vocês podem ver os vídeos desses mesmos aí, tá tudo deletado, porque eles foram processados. Eles foram processados. Não por mim, pela empresa. Aí eu pensei assim, cara, tu acha que eu vou querer viver isso de novo? Tu acha que vale a pena?
Não vale a pena. E aí eu vi, esse mercado está fadado ao fracasso. O mercado de criptomoedas está fadado ao fracasso. O mercado de criptomoedas, a tokenização de setor imobiliário está fadado ao fracasso. Porque ninguém vai querer comprar token para representar uma X quantidade de parcela de uma fração de apartamento. Por quê? Porque as pessoas estão traumatizadas com qualquer coisa que seja nome token ou altcoin. Então, eu falei, velho, não tenho como participar do projeto. O projeto é muito legal, vocês têm já uma empresa há muitos anos, tá? É uma empresa de 9, 10 anos. Muito foda. Tem um monte de cantor aqui extremamente famoso com vocês, e tem mesmo. Tem um sócio que é um cantor extremamente famoso. Não vou poder participar, cara, porque se eu citar qualquer coisa que se chama token, os caras vão lá no Twitter xingar, falar que eu fiz golpe, falar que eu vou ser preso, falar que é investigação não sei o quê, falar que é denúncia em Ministério Público Federal. Vocês acham que eu já não fui denunciado milhares e milhares e milhares de vezes nesses 8 anos para o Ministério Público Federal e ele já foi investigado, os caras já apareceram no restaurante, o cara botou o crachá e falou que era da Polícia Federal, ele falou assim, cara, eu já pesquisei tudo sobre tua vida, tu não tem nada, cara, tu é limpo, idôneo, e tem um monte de gente que fica descendo o cacete em ti, fazendo isso, isso e aquilo. Então é o seguinte, cara, o que eu vou falar para vocês eu estou desabafando, e aí isso me cansou, esse mercado cripto me cansou. Por quê? Então eu estou só limitado a falar de Bitcoin e Ethereum, não posso falar mais nada, não posso participar de empresa nenhuma para tokenizar nem nada, não posso tokenizar imóvel, não posso tokenizar metal precioso, não posso tokenizar bosta nenhuma, tá certo? Eu não posso citar nenhum token, tudo vai ser levado a golpe, pau no cu, que destrói família, blá 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 blá, por umas 10 pessoas que me odeiam há 6 anos, não sei o motivo, né? E aí no Twitter teve um cara ainda que falou um monte de merda pra mim. O cara usava avatar e nome falso pra me atacar. Através da justiça, eu entrei na justiça contra ele. Descobri quem era ele, descobri o país que ele morava, entrei em processo, o processo está tramitando e a chance de eu ganhar é de 100%. Tá certo? Então, assim, cuidem muito com o que vocês escrevem por aí no Twitter, no YouTube, porque eu não tenho mais saco. Eu criei meu canal no YouTube para ajudar as pessoas e não para fuder elas. Se vocês estão criando uma narrativa para me gerar uma angústia de ser perseguido por alguém, receber a ameaça de morte, matar mulher, filho, não sei o que, como eu já recebi, né? Principalmente ali em janeiro, fevereiro, né? Eu fui pra Espanha ali em março porque eu tava com medo, cara. Eu fui morar na Espanha porque eu tava com medo. Fiquei na Espanha morando 3 meses porque eu tava com medo. Entendeu? Então, chega. Me cansou. Tem gente que tá levando para um lado pessoal bizarro. Tem gente que vende uma história como se eu fosse um pau no cu. Uma pessoa que quer destruir vidas. Que quer fazer as pessoas comprar caro e vender barato e comprar caro. Eu falo para vocês, eu não duvido da capacidade do ser humano de acreditar nos bosta desse. Porque os caras criam uma narrativa, eles alimentam essa narrativa. Tá? Aí o cara sempre repete, eu falo qualquer coisa. Cara, eu vou para qualquer podcast, sempre aparecem os mesmos caras, os mesmos, tá? Que falam assim, e a 3DeFi, tu lembra da O3Swap, tu lembra da SDAO, tu lembra da como é que é o nome? Não sei o que, a GIX, tu lembra disso, tu lembra daquilo, tu lembra daquele token, da DOG, você despejou, todo mundo fala que eu despejo, né? Sendo que eu faço trade, né? Comprava, pegava um upside alta, vendia. Aí quando eu vendia, todo mundo ficava puto. Porque eu tinha que ser holder, né? Para eles, na cabeça deles, eu tinha que ser holder. Eu tinha que comprar a causa e ficar segurando o dog pro resto da vida, né?
Então, assim, você é pau no cu porque na segunda você falou que você comprou, na outra segunda você falou que vendeu. Sim, porque eu sou trader. Eu vou fazer isso agora com ouro. O ouro eu vou comprar hoje e vou vender semana que vem. Sou trader! Eu sou investidor. Agora vocês vão me julgar a culpa também que eu tô fazendo com o ouro também, que eu vou comprar ele agora barato e vou vender ele caro, e aí eu sou pau no cu também? Com o ouro, por que vocês não vão falar isso? Se eu vou fazer trade no ouro. Ah, não, mas Meme Coins não podia fazer isso. Por que não podia fazer isso? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso comprar ouro agora e vender agora às 11h52 e vender ao meio-dia? Por que eu não posso daqui a 8 minutos vender ouro? Se o dinheiro é meu, seu cabeça de pica. Aí vocês ficam falando desses tokens. Cara, eu ganhei dinheiro com a Swap, eu ganhei dinheiro com a TradeFi, eu ganhei dinheiro com a SDAO, eu ganhei dinheiro e airdrop com a SDAO segurando a GX. Só que elas todas foram pro saco depois e morreram. Tá, mas e daí? Que culpa eu tenho? Eu não sou dono delas, eu não criei elas. Eu especulei elas. Eu tô cometendo um crime por especular a alta de um ativo que eu acho que vai crescer e ele cresce, eu realizo o lucro, aí eu sou pau no cu porque eu vendi. Eu não avisei ninguém. E por que eu tenho que avisar alguém? Quando tu gasta teu dinheiro no Nubank aí, quando tu paga tuas contas, tu avisa alguém como é que tu usa teu dinheiro? Não tem obrigação nenhuma de avisar bosta nenhuma. Entendeu? Então, assim, tô falando. Porque, cara, vocês tentam falar essas coisas pra tentar me atingir. Eu caguei, eu fico até feliz, cara, de lembrar da TradeFi. Foi ótimo aquela semana. 40.000% de alta em 3 dias. Foi excelente. Foi excelente. Lá é uma memória muito boa e afetiva que eu tenho, lá de 2021. Então, os caras acham que são justiceiros. Meu Deus, o cara faz trade com tokens. Meu Deus, o cara faz trade com ouro, trade com Bitcoin. Que tipo de monstro esse cara é? Por que ele só fala que ele comprou, mas ele nunca fala quando vendeu? Porque é o meu direito, é o meu canal e eu falo o que eu quero, pô. Se eu quiser falar que eu comprei ou que eu vendi, eu não... Foda-se, cada cachorro que lama a sua caceta, caralho. Agora eu sou pai de alguém? Alguém quer distribuir a mãe desses haters aí pra mim, pra eu comer a mãe de todos esses haters aí? Que eu sou pai deles agora? Eu não sabia que eu era pai de tanta gente. Né? Então, aí o cara pega e fala pra mim, reage meu vídeo de ontem e fala que eu falei que o Bitcoin vai a zero. Olha o jeito. Eu falei que eu ainda confio no Bitcoin como reserva de valor, que eu prefiro o Bitcoin como em vez de dólar e real, mas como investimento eu prefiro o upside das ações americanas. O que tudo isso que eu falo se transforma? Se transforma em o Augusto falou, disse que o Bitcoin vai a zero. Ou seja, eu não falei nada de que o Bitcoin vai a zero. Eu ainda falei que o Bitcoin está num fundo bom para longo prazo. Mas o que o cara fala? Que o Bitcoin vai a zero. Aí eu falei, eu vendi 80% dos meus Bitcoins para comprar ações. Porque as ações estão com melhor upside. Eu falei isso, né? Aí o que o cara transforma? O Augusto está vendendo no fundo, vendeu todos os Bitcoins, não existe mais os 20%. Os 20% que se foda. Entendeu? Então os caras fazem. Olha só que interessante. O John Lennon, ele morreu por causa de um fã. O John Lennon, eu não sou do tamanho do John Lennon, e nem quero ser. Mas o John Lennon, você só precisa convencer um louco de acreditar numa história que tu inventou para ele fazer uma merda dessa. O John Lennon foi morto por um fã porque ele começou a construir na cabeça dele uma historinha de que o John Lennon tinha que tomar uma bala dele. E aí? Perigoso é o Augusto que fala as opiniões no canal dele, que ninguém é obrigado a entrar no meu canal, ninguém é obrigado a me seguir, ou tem alguém que aponta uma arma na tua cabeça e fala, você tem que acompanhar o Augusto todo dia, você tem que entrar no YouTube e acessar e assistir o Augusto, você tem que fazer tudo o que ele fala ou o que ele faz. Aí todo mundo fala assim, o Augusto indicou. Eu falar que eu tô comprando Bitcoin, ou que eu tô comprando ouro, ou que eu tô comprando prata, porque eu tô vendo um período de acumulação e eu acredito que ele vai subir, e eu tenho um operacional por trás disso,
eu falar no meu canal, com o meu nome, abertamente, eu não posso falar, eu não tenho mais direito de me expressar, de dar a minha opinião no meu canal com o meu nome, que ninguém tem obrigação nenhuma de vir aqui e aparecer aqui todo dia? Aí o cara fala assim, você me fez perder dinheiro. Como que eu te fiz perder dinheiro? Se eu não comprei por você, eu não fiz gestão de carteira por você, eu não sei o quanto de dinheiro você tem, eu não sei o que você está fazendo na tua vida. Cara, me perdoe, cara, mas quem enfiou todo o dinheiro em um token em que eu falei que eu comprei 1,5% ou 2% da minha carteira para especulação no primeiro semestre de 2026 e colocou todo o capital, desculpa, cara, culpa tua, cara. Tu botou todo o dinheiro para tentar ganhar o mais rápido possível porque tu queria multiplicar o mais rápido possível e tu achou que o negócio ia explodir porque eu falei. A culpa é tua, cara. Ganância. Quem falou para você comprar 100% do teu capital? Quem falou que tu tinha que comprar isso? Tu viu um vídeo de um cara que falou que ele comprou, mas isso te obriga a comprar? Ah, mas você influencia. Mas então você é um cabeça fraca influenciável e aprende isso, cara. Pare de ser influenciável. Pare de ser um cabeça fraca. Entendeu? Pare de ser cabeça fraca, cara. Pare de ser influenciável. Pega a opinião minha, pega a opinião de outras pessoas, junta tudo, faz uma maçaroca e chega a uma conclusão. Autocrítica, pensamento. Eu não sei quanto que R$1.000 representa para uma pessoa ou para outra pessoa. R$1.000 para uma pessoa é pó e para outra pessoa R$1.000 é tudo que ela tem na vida. Como é que eu vou saber o que o cara está fazendo atrás da tela, cara? Aí o cara incute em mim que eu tenho culpa, que ele perdeu dinheiro porque ele seguiu o que eu falei, mas em algum momento eu indiquei alguma coisa? Em algum momento eu cheguei assim, cara, compra Ethereum hoje ou senão tu vai morrer. Ou eu falei, olha, eu estou comprando Ethereum por causa desse motivo aqui, desse motivo aqui. E quando eu comprei Ethereum por causa desse motivo, teve vezes que eu me dei bem, teve vezes que deu errado e me dei mal. E eu, ao comprar, eu assumo quando eu erro e acerto e eu estou assumindo um risco. Ou seja, vocês, né, os caras que têm a cabeça de pica, que são as pessoas imaturas, elas são imaturas, cara, são imaturas totais. Assim, vocês acham que eu tenho responsabilidade da vida de vocês, sendo que eu nem sei quem tu é, cara. Eu só vejo tu um número na tela. Mal sei o teu nome. Se eu leio o nome, tu acha que eu vou te reconhecer na rua? Não, eu não sei nem quem tu é, cara. Eu só vejo o número na tela. Como é que eu vou saber quem tu é, cara? Qual o problema que tu tem? Quais dificuldades tu tem? Qual o gerenciamento que tu tem? Né? E aí depois tu se acha no direito de vir ameaçar de morte minha família porque tu perdeu R$40.000 porque tu comprou Ethereum. Mas se tu não sabe nem se responder, por que tu comprou R$40.000 em Ethereum? R$40.000 era tudo que tu tinha? Sim. Tá, mas e por que tu fez isso? Quem falou para tu gastar R$40.000 comprando Ethereum? Quem disse isso? E quando tu comprou Ethereum, tu desconsiderou que ele era um ativo volátil, que ele poderia cair? Né? É um desabafo, eu estou fazendo um desabafo, porque é isso que eu passo todo dia, é isso que eu passo todo dia com a mentalidade brasileira. Tem pessoas que realmente querem culpar o Renato 38 por ele ter falado que ele, né, gosta da Cold Card lá que foi hackeada recentemente. A Cold Card, pessoal, funcionou durante 14 anos! A Cold Card funcionou por 14 anos. Eu não tenho Cold Card, eu nunca tive, eu nem conhecia a Cold Card, eu conheci ela através do hackeamento, né? Eu nem conhecia, nem sabia da existência, né? Da Cold Card, tá? Aí, passou 14 anos, o Renato 38 falou há 10 anos atrás, ou sei lá, 6 anos atrás, ou 5, 4, sei lá, quantos anos atrás, independente de quanto tempo, ele recomendou. Pois é, só que na época que ele recomendou, a carteira tinha sido hackeada? Não. Quando ele recomendou, ele confiava na carteira? Sim. Todo o mercado confiava nessa carteira. Teve muita gente que confiava nessa carteira. Aí alguém conseguiu hackear. Tá, e que culpa o Renato 38 tem, cara? Como é que ele vai prever o futuro para você e de dizer
que lá no futuro, eu estou recomendando a Cold Card agora 2022, mas cuidado que em 2026 ela pode ser hackeada. Cara, tem gente que é debilóide, cara, é burra. Porque assim, é por isso que eu falo que eu não posso ofender macacos ao chamar pessoas que não têm cérebro de macacos, porque o macaco tem cérebro. Mas tem seres humanos que não têm cérebro mesmo. Eles não são seres pensantes. Eles são abaixo do macaco, eles são mais burros do que um macaco. Chamar um cara de macaco é ofender aquele animal majestoso que é um macaco. Né? Tu consegue uma água ali. Então assim, cara, aí eu sempre falo o seguinte, e o cara que eu processei, aquele da Austrália, eu falei assim, ele falou que eu indiquei. Aí eu levei lá o processo, e aí ele assim, não, eu não vi tu indicar, eu vi tu falar que tu comprou. Ah, tá. Falar que eu comprei no meu canal, com o meu nome, falar da minha opinião, né? Aí não é indicar, né? Porque é diferente eu falar a minha opinião sobre uma coisa, né? Porque a minha opinião no meu canal, que ninguém é obrigado a ver, ninguém é obrigado a assistir, tá? Então é o seguinte, né? Como é que tu vai culpar alguém sobre o futuro de uma coisa que você não tem como controlar? Eu, por exemplo, uso o Trezor há muitos anos. Eu uso o Trezor há 8 anos. A Trezor One. E eu constantemente fiz atualizações de firmware dela, tá? Constantemente. E como é que eu vou saber se ela, nos próximos 8 anos, ela nunca vai ser hackeada ou os caras vão conseguir, a tecnologia não vai avançar e os hackers vão conseguir acessar a Trezor? Aí se eu pegar e for na casa de um amigo e falar assim, olha, cara, eu tenho Trezor há 8 anos, nunca tive problemas, gosto muito da Trezor, guardo meus bitcoins nessa Trezor aí há 8 anos. Cara, eu acho legal a Trezor, eu acho que tu pode comprar uma Trezor pra ti, se eu falar pra um amigo, né? Aí passa 4 anos, a Trezor é hackeado e é drenado os fundos desse teu amigo e os teus próprios fundos. Tá, mas e aí, a culpa é de quem? É do hacker. A culpa única, exclusivamente, é de quem hackeou. Ou da empresa que não, sei lá, tentou desenvolver um sistema de defesa e não conseguiu resolver. A culpa é do bandido. E não da vítima. E aqui no Brasil, esses idiotas que prendem humorista e elegem ladrão, onde o mundo é invertido, os caras querem culpar a vítima. Raciocina, buceta! Se tu chega e tu toma um tiro de alguém, a culpa é tua que tomou tiro ou é do bandido, filho da puta, que te deu um tiro? Aí os caras, eu vou entrar em processo contra o Renato 38 porque ele foi responsável por eu ter essa carteira e eu fui hackeado. Cara, ele te obrigou a comprar essa carteira? Ele tinha como prever de um bandido conseguir invadir essa carteira? Seu idiota! Seu imbecil! A culpa do Bitcoin, se o Bitcoin um dia for hackeado ou drenado, ou explodiu o SHA-256, a curva elíptica do Bitcoin, com computação quântica em 2032 e o Bitcoin deixar de existir e tudo tu juntou e tu ficou comprando Bitcoin ao longo da tua vida, tu comprou porque tu quis! Não adianta tu depois daí, eu vou processar o influenciador que me fez comprar Bitcoin durante 20 anos. Seu imbecil! Imbecil! Certo, fofas? Então é o seguinte, isso é importante a gente falar, por quê?
Porque vocês têm que aprender a ser inteligentes, a usar o cérebro de vocês, não só para ficar rodando lá o TikTok, o Instagram. É vocês pensarem naquilo que vocês estão fazendo. Pensar. É usar o cérebro que... Não sei se vocês sabem que o instrumento mais importante da tua vida como ser humano não é o tamanho do teu pau. Então não é o teu pau, não é tuas bolas, não é tuas tetas que tu bota silicone, não é teu rabo que tu adora dar. O poder mais importante que tem tá aqui dentro, ó. Cérebro! Usa essa merda! Eu duvido que alguém aqui esteja vendo essa live agora e já não deve ter aberto uma operação long em metais preciosos sem calcular o stop loss. Aí daqui a pouco o ouro cai amanhã, porque ninguém sabe o motivo que ele pode cair amanhã. Aí todo mundo é liquidado. Não, a culpa é do Augusto porque ele falou no canal dele que ele está comprando ouro e está se expondo a ouro. A culpa é dele. A culpa não sou eu, que sou um cara menos inteligente do que um macaco, que eu compro só porque ele falou, porque eu abro a operação porque ele disse que ia subir, porque eu não boto gerenciamento de risco, eu não tenho stop loss, porque eu acho que ele prevê o futuro. A culpa não é minha. A culpa é de quem falou no próprio canal, com o próprio nome, sobre o que ele estava fazendo, sendo que ele não indicou bosta nenhuma. Aí eu chego lá no Twitter todo brabão, eu perdi dinheiro por culpa do Augusto Bax, porque ele indicou o ouro hoje na quarta-feira, dia 5 de agosto. E aí, hoje, na quinta-feira, dia 6 de agosto, o ouro caiu 50% por um motivo que ele não tem como controlar, e a culpa é dele, mas não é minha, que não botou stop, que não colocou o dinheiro que ele não podia perder. Sabe por quê? Porque para os covardes eles precisam encontrar sempre alguém, um homem, para representar, para dar coragem para eles, porque eles não têm coragem, porque eles não sabem usar o próprio cérebro. E não sabem ser homem de assumir os próprios erros e as próprias consequências. São pessoas de merda! E eu espero que essa live apareça naquela merda daquele jornal de live coins lá, aquele lixo que só posta eu quando eu fui hackeado, quando eu erro, quando não sei o que, quando o raio que o parta. Porque esses jornalequinhos de merda, esses jornalistas de merda, eles têm inveja, porque eu sou um cara que sozinho levantou 100 milhões de reais em 5 anos, sozinho, usando um computador. E eles são jornalistas pagos, ganhando uma merrequinha de 3 mil reais, que falam que tem Bitcoin, ou nunca tiveram uma unidade de Bitcoin. Seus merdas! Eu falei alguma mentira? Eu consigo contratar qualquer jornalista bosta de vocês. Agora usa esse vídeo e mostra em todos os lugares. Seus merdas! Seus merdas! Faz notícia agora desse erro que eu tô fazendo aqui, seus merdas! E isso que eu já quebrei 2 vezes, tá? Já quebrei 2 vezes. E sozinho, num quarto, eu consigo levantar 100 milhões de reais. Sozinho! Em 5 anos! Errando, acertando e errando e acertando. Botei 1 milhão de reais só aqui, ó. Só pra botar essa porra aqui, ó. Desse estúdio aqui, ó. Eu gastei 1 milhão de reais. Duvido que vocês tenham, seus merdas! E o melhor de tudo, eu não precisei de ninguém. Não precisei da ajuda de ninguém. Espero que tenha aprendido de vez, seus merdas. A realidade dói, né? A realidade dói, né, seus merdas? Usem o poder de mídia aí pra vocês. Falar que eu errei agora. E trazer mais risco pra minha família. Ameaça de morte pra minha família. Falando que eu indiquei.
todo mundo que falar que eu indiquei alguma coisa vai ser processado, tá? Já tô avisando. Qualquer jornalzinho aí que dizer que eu indiquei ou que eu promovi a perda de alguém vai ser processado. Vai ser processado. Tô falando de todos, tá? Tô falando de todos. Eu nunca processo ninguém, mas esse ano eu vou começar a abrir a porteira. Então, quando for escrever alguma coisa de mim para inventar uma narrativa para gerar risco para minha família, vocês podem ter certeza que eu vou processar vocês um depois do outro, tá? Eu vou processar todos vocês, seus merdas. Cria uma matéria agora falando que eu indiquei alguma coisa. Cria! Tá certo? Cansei! Tô 8 anos nessa merda aqui ensinando as pessoas diariamente sobre os riscos e os acertos e os meus erros. Com humildade. Nunca escondi. Quando eu fui hackeado, eu fui o primeiro a falar que eu fui hackeado. Eu fui o primeiro. Quando eu fui hackeado, eu fui a primeira pessoa a falar que eu fui hackeado. Eu não precisei botar embaixo do pano pra ninguém. Botei minha cara limpa, falando, ó, fui hackeado, perdi dinheiro. E aí vocês pegam, criam uma matéria, blá, 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 e ainda dão risadinha aí em videozinho de livezinha aí, né? Tem aí uns influenciadorzinhos do Rio de Janeiro que adoram dar risada do que eu tô falando, né? Tem sempre um imbecil que adora dar risada do que eu falei, adora alterar tudo que eu falei, não me acompanha meus vídeos, pega vídeo de 1 minuto, já toma... Ou seja, todos que usarem a minha imagem para falar que eu falei alguma coisa vão ser sumariamente, todos vão ser processados. Todos! Eu já registrei, olha só que legal, né? Ah, mas tá na internet. Se você deixou na internet, eu registrei aqui no cartório aqui perto de casa, eu já tô vou meter uma galera aí que vai se fuder, tá? Se vocês continuarem com essa merda, eu vou processar mesmo. Não quero processar, sabe por que eu não queria processar? Porque isso tira meu sono, isso vai tirar o sono de pessoas que trabalham para essas bostas aí, que não precisam passar por isso porque tem filho pequeno, tá certo? Mas continuem tentando aí. Porque o meu limite chegou. E o melhor de tudo, eu tô saindo desta merda deste mercado. Eu não faço mais parte dessa tribo de merda. E nunca fiz, na verdade. E agora eu vou usar outros ativos que estão subindo muito mais forte que o Bitcoin, porque o Bitcoin está obsoleto para ganhar dinheiro, pelo menos para investimento. E vou ganhar muito mais dinheiro. E através do ensino vou fazer de novo milhares de pessoas ganharem dinheiro, assim como eu ajudei milhares de pessoas a ganhar dinheiro com Cardano, assim como eu ajudei milhares de pessoas a ganhar dinheiro com DeFi, com Bitcoin. Eu comprei Bitcoin barato a 3.200. E você, comprou? Você que se acha melhor que eu, comprou Bitcoin a 3.200? Onde é que tu tava lá? Tava dando cu na esquina. Tava fazendo bosta nenhuma. Tá certo? É isso. Tava fazendo bosta nenhuma. Tá? Então deixa eu aqui no meu canto, vaza, cara. Ó, não gosta de mim? Ó, o carinha perguntou se eu tenho CNPI. Cara, vaza, cai fora, ó. Beijo pra ti, seu merda. Cai fora. Tu não precisa me acompanhar. Eu não quero audiência lixo. Eu prefiro ter 500 pessoas me acompanhando que gostam de mim e que aprendem comigo do que 10 mil macacos. Ou pessoas abaixo de macaco. Vaza, filho. Tchau. Aqui, ó, canal Augusto Baques. Não é pra te agradar. Eu não nasci pra te agradar. Não nasci pra fazer o que tu quer que eu faça. Ok? Diferente de você, eu tenho bola. Diferente de você, eu tenho bola. Ok? Então é o seguinte, ó, todo mundo que falar agora de mim que eu induzi pessoas a perder, vai ter que provar na justiça que eu fiz elas perder. Eu quero que elas provem que eu fiz outras pessoas perder. Eu quero que elas provem que eu fale assim, eu indiquei. Procurei. Pode procurar, cara. Vamos lá, vamos brigar na justiça então. Já que tu acha. Né?
Tá perdendo teu tempo aqui, cara. O cara que tá aqui e me reitei ainda é um fracassado total, cara. O cara fracasso total. Se o cara não entendeu tudo que eu falei, tudo que eu expliquei, cara, ele tem que morar em outro planeta, cara. Ele tem que ir para Marte, morar no deserto, porque daí lá eles te entendem. Lá não tem ninguém, aí todo mundo vai te entender. Tá? Cansei de alterarem o que eu falei. Cansei de manipularem o que eu falei para vender uma narrativa onde tem maluco que me ameaça de morte porque acreditam tanto nessa narrativa que estão vendendo por aí, historinha para boi dormir, de uns bosta que não sabem assumir as próprias consequências, os próprios erros. O cara perdeu dinheiro pro mercado, não foi por culpa do Augusto, do Felipe, do Bitnado, do Marcelo, do não sei quem. Foi por culpa própria. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mercado volátil, você lida com perda todos os dias. Se eu realizar toda a minha carteira agora, vai ter 2 ações que ela tá no prejuízo. Bom, essas 2 eu tô no prejuízo. Eu tô com 18 no lucro. Ok, tô com 18 no lucro. Mas eu perdi nas 2 que eu... Se eu botasse dinheiro só naquelas 2 ali, 100% do meu capital só naquelas 2 ali que deu ruim, eu estaria perdendo todo o meu capital. Entendeu? Como é que eu vou saber? Eu tô comprando 20 ativos diferentes. Se tu for só comprar ouro e o ouro ir a zero amanhã, por algum motivo aleatório que não tem como controlar, você perde tudo que você tem. Aí a culpa é do Augusto? Quem que botou uma arma na tua cabeça e disse pra comprar só ouro, prata, Bitcoin, Ethereum? Quem tá falando? Quem te deu essa regra? Quem te indicou alguma coisa, cara? Quem te indicou alguma coisa? Mas vão crescer, cara. Vão amadurecer. Tá? Vão crescer. Tá? Muito bem, pessoal. Um grande abraço a todos. Agora a gente vai falar da live de membros ali, membros premium hoje, tá? Um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Espero que rode bastante esse vídeo aí, tá? E espero que chegue em todas as pessoas e espero que atinja essas pessoas de uma maneira que elas mudem a vida delas. Elas não pensam, o Augusto não é meu inimigo. O Augusto está falando algumas verdades que eu precisava ouvir. Olha, eu posso pegar isso que ele está falando desesperado, porque ele já foi ameaçado de morte por narrativas que eu vendi falsamente dele, e eu posso evoluir como pessoa, eu posso começar a entender, e talvez, o Augusto não seja tão pau no cu assim, talvez ele seja bem parecido comigo até. Pensem antes de fazer as coisas. Pensem nas consequências, tá? E cripto não vai funcionar por quê? Porque, pelo menos comigo não vai funcionar por quê? Porque eu não tenho nem como ter uma empresa de tokenização de nenhum ativo do mundo real, porque se eu fizer qualquer empresa de tokenização do mundo real, eu vou ser acusado de golpe, de pau no cu, de ser filho da puta, de querer destruir vidas, de querer roubar dinheiro de alguém, entendeu? Então, já que eu não posso, eu saio desse mercado, tchau, não faço token, não faço cripto, não faço porra nenhuma, tchau, não vou investir em RWA, vou investir em outros mercados onde eu não vou ser atacado brutalmente por expressar a minha opinião. Quem olhar um vídeo desse e ficar brabo comigo, ficar irritado comigo, é porque merece. É porque doeu, é porque eu acertei exatamente no ponto, que é a famosa incompetência. O cara não tem a mesma competência que eu, não tem a humildade de querer aprender e se transformar. E eu nunca vi nenhum jornaleco de cripto falar aonde errou. Eu vejo eles apontando o dedo para todo mundo. Ali errou, esse aqui acertou, esse ali errou. E o jornaleco? Errou ou acertou alguma coisa? Não. Acertou porra nenhuma, né? Só acertam, são os perfeitos, né? Os caras que escrevem em jornalzinho são os caras muito foda, são perfeitos, devem ser muito ricos mesmo, né? Trabalhando no jornal, devem realmente ganhar aí 1 milhão por ano, né? Sendo jornalista. Né? É isso aí. Tá bom? Então, merece ouvir. Espero que muitos de vocês que não gostam de mim, ou que falam que não gostam, que na verdade todo mundo gosta, tá? Porque todo mundo vira um tigre na internet. E quando me vê ao vivo, fala assim, Augusto,
Eu não gostava de você e agora gosto porque ao vivo tu parece um cara muito tranquilo. Pois é, só que daí tu ficou meses me torturando, tu ficou meses inventando narrativas falsas e causando esgotamento emocional para mim, para minha família, tá certo? Você, tá? Não adianta depois vir falar assim, eu sempre gostei de você, é que naquele período ali eu perdi dinheiro e eu achei que a culpa é tua. Que nem às vezes eu vejo alguém na rua e o cara fala assim, eu já te odiei e hoje eu te amo. Já vi também o contrário, na rua nunca vi, né? O contrário. Eu gostava de ti e agora te odeio. Não, ninguém nunca falou isso. Mas na internet, cara, todo mundo é tigre, todo mundo fala, você indicou, você causou prejuízo para milhões de pessoas, que é tudo mentira, né? Tudo mentira. É o cara que perde próprio de capital, fica puto por falta de gerenciamento de risco e daí ele quer culpar em mim, entendeu? Então, assim, aprendam a ser corajosos, autossuficientes, autorresponsáveis. Cara, quando você perde dinheiro, não é culpa tua de ninguém, cara. O mercado tem gente que tá perdendo hoje, tem gente que tá ganhando. Tem gente que tá tomando agora, sendo liquidado, shortando, porque estava shortando o ouro e o ouro começou a disparar e essas pessoas estão perdendo dinheiro. E tem a ponta que comprou Bitcoin, o ouro barato e tá ganhando dinheiro. Então, é assim, cara. A gente perde, a gente ganha. Só que no final das contas a gente tem que estar se protegendo para nunca mais quebrar, nunca mais perder. E a gente não... Então, assim, cara, e assim, desculpa o desabafo, mas eu tô exausto, cara, porque, cara, eu criei esse canal para ajudar as pessoas e não para fuder ninguém e pra destruir com alguém, cara. Então, quando alguém fala que eu destruo milhares de pessoas, eu fico muito chateado, velho. Eu fico muito puto. Eu fico triste, cara. Eu fico triste porque eu acho que esses caras nem eles mesmos acreditam nas coisas que eles estão falando, cara. Já teve gente que teve pelo menos a coragem de admitir que errou. Tipo assim, o cara foi lá, me mandou um e-mail me xingando pra caralho, me esculhambando, falando que por causa dele, por causa de mim, o cara comprou sei lá o quê, ou ficou preso, não sei o quê, e tá perdendo dinheiro, o cara me manda um e-mail me culpando. Aí passa umas 2, 3 semanas, o cara manda assim, te peço perdão ali, eu tava de cabeça quente no dia, eu perdi, não podia ter perdido esse dinheiro, e aí eu precisei culpar alguém e tal. Já recebi isso também, tá certo? Então assim, cara, eu tô exausto, eu tô esgotado de brigar, e assim, por que eu xingo na câmera? Todo mundo fala assim, Augusto, mas por que você xinga? Porque se você criar ódio, vai te criar mais ódio também. Sabe por quê? Porque em 2020, tudo começou em 2019, na verdade. Tudo começou em 2019, no início do meu canal. Eu tinha 3 mil inscritos, tá? E um cara pegou imagens da minha ex-mulher, colocou no chat do UOL meia-noite e começou a a conversar como se fosse ela mesma. Ele pegou o número de telefone profissional do escritório de arquitetura dela e ficou mandando mensagem se passando por ela em um chat do UOL, eu nem sabia que existia isso, um chat do UOL que é tipo assim para adultos. Então eles pegaram o telefone da minha ex-mulher, pegaram as fotos da minha ex-mulher e colocaram no chat do UOL. Às 3 horas da manhã, ela começou a receber plim, 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 mensagem separada no WhatsApp, os caras mandando foto de pau, foto de não sei o que, mensagem, eu quero te comer gostosa, vamos marcar de se encontrar. Aí teve uma situação bem interessante. Chegou uma mulher mandou mensagem, meu marido, sua puta, não sei o que, o meu marido tá falando com você, conversando com você, descobri que ele tá me traindo com você, não sei o que, blá, 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 eu vou te caçar aí, falou o endereço do escritório da minha ex-mulher, e isso assim, com 2 mil inscritos, 3 mil inscritos, tá? 2, 3 mil inscritos, isso foi bem no início do meu canal, quem é das antigas viu isso acontecer, sabe do que eu tô falando, e começaram a ameaçar de morte, porque não sei o que. Cara, até para provar para aquela mulher, daquele cara, que a minha mulher foi... o cara usou... Ou seja, o cara é um cara covarde, filha da puta, cara. O cara, ao invés de... O cara discordava da minha opinião de que o Bitcoin ia subir. O cara me odiava porque eu achava que o Bitcoin ia subir. Literalmente isso, tá? Literalmente isso.
E aí, como o Bitcoin estava oscilando entre 3 mil dólares e 6 mil dólares, às vezes ele voltava para 3 mil dólares e não sei se o cara foi liquidado, o que aconteceu, mas era lá quando o Bitcoin estava bem nos 3, 4 mil dólares, né? Aí o cara foi tão covarde, tão filha da puta, que ele pegou o número de telefone da minha mulher, que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o meu trabalho, e foi querer me atingir usando um familiar meu. Aí eu pensei, cara, será que os caras são capazes de, tipo assim, fazer um mal da minha mãe, do meu pai, que não tem nada a ver, eles nem sabem que eu tô gravando vídeo sobre isso. Será que eles são capazes disso? Acredite, sim. Tem gente que é capaz de fazer isso e os caras fizeram, velho. O cara fez. Aí a minha mulher conversou com essa mulher, a gente conseguiu encontrar o hater, tal do hater. Ela conversou, era um moleque de 17 anos. Moleque de 17 anos e o cara pediu desculpa, perdão, passou uma semana depois. Então assim, ó, cara, quando eu passei por aquela ali e eu tinha 2, 3 mil inscritos, eu cheguei assim, cara, será que essa comunidade de cripto será que é tudo gente assim, cara? Será que isso é normal, cara? Eu tenho 2 mil inscritos, 3 mil inscritos. Então, assim, aí a minha mulher ficou apavorada, né, a minha ex-mulher, ficou me culpando e tal, porque... Aí eu falei assim, mas eu nunca passei por isso, eu nunca tive um hater. Esse foi o primeiro hater, né, o primeiro caso de hater mais grave, assim. E agora, 1 de janeiro, que teve um hater em janeiro que me ameaçou de morte, falou de não sei o que, grupo tal, me pegar e blá, 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 blá. E assim, cara, assustou a minha esposa, meu filho que nasceu, o meu filho nasceu com deficiência, do lado direito ele nasceu sem o ouvido. Cara, eu com filho pequeno, sem conseguir dormir, meu filho, tendo que eu tive que levar ele para a Europa para comprar um aparelho auditivo de 35 mil reais para ele poder ouvir do lado direito. Tenho que ficar constantemente levando ele em 3 médicos, toda semana, de audição, de fala. Aí assim, cara, tu acha que eu vou continuar num mercado onde eu expressar a minha opinião faz eu perder a minha cabeça? E eu perdi a cabeça, tá? Eu tô desabafando porque, cara, eu cheguei no meu limite, cara. Eu cheguei no meu limite, assim, ó, com esse mercado, tá? Cara, eu não aguento mais as pessoas desse meio, cara, desse mercado, cara. Eu não tô falando de quem eu gosto, do Caio, eu não tô falando do Caio, eu não tô falando do Felipe Bittinado, do Marcelão, sei lá, do João. Cara, eu não tô falando de ninguém, tá? Nem do Caio. Eu tô falando assim, ó, especificamente, cara, eu cansei dessa mentalidade coletiva, agressiva, hostil, e tudo começou, a minha raiva com haters começou em 2019. Porque toda vez que surge um hater e inventa alguma coisa e fala alguma coisa, me desperta uma síndrome do pânico. Eu tenho síndrome do pânico. Eu desenvolvi essa síndrome do pânico naquela época. Aí em janeiro eu passei por essa mesma merda. Dia 25 de janeiro eu passei por essa mesma merda. Desenvolvi síndrome do pânico. Tá? O Eudes estava lá em São Paulo comigo, ele viu o semblante que eu tava. Eu não conseguia nem dormir. Né, Eudes? O Eudes estava comigo no mesmo quarto porque a gente foi gravar com o Tecar, a gente foi gravar em São Paulo. E ele viu que eu não conseguia dormir, cara. Eu não conseguia dormir nenhum dia, cara. Por causa das ameaças, por causa da pressão, por causa de tudo que aconteceu. Por causa das narrativas falsas que inventaram, falaram que eu tinha feito um token para quebrar um monte de gente, não sei, cara, assim, ó, sinceramente, cara, eu só quero que não enche o meu saco, cara. Quem não gosta de mim, que por favor nunca mais entre no meu canal, que por favor nunca fale mais asneira nenhuma para mim. Não quer ser processado, e só para avisar, o YouTube, o Google e o Elon Musk, por justiça, judicialmente, ele libera qualquer IP de qualquer máquina, mesmo usando VPN, tá? Só para avisar vocês, porque eu já consegui o cara lá da Austrália processar. Foi o primeiro caso que eu processei. Eu nunca quis processar ninguém. Eu não tenho saco de ir na frente do juiz conversar e tentar fazer um trato só para ouvir o cara pedindo desculpas para mim, tá?
Ontem mesmo eu liguei para um youtuber que estava sempre me detonando, criou um vídeo me detonando lá de novo, me zoando e tal. Eu liguei para ele, consegui resolver com ele antes de processar ele, eu estava falando com o meu advogado para processar ele. Aí eu falei assim, olha, eu vou dar uma chance para ele. Pedi com o Diego Spavanello o contato dele, liguei para ele, não vou falar quem é esse youtuber, liguei para ele, isso aconteceu ontem de noite. E eu falei assim, cara, é o seguinte, ó, assim, ó, se tu não gosta de mim, tá tudo certo, cara, mas não precisa criar conteúdo, me atacando, inventando esse negócio, porque senão vai ter gente que vai olhar esse teu vídeo, vai achar que realmente é verdade aquilo ali, tu tá dando uma opinião baseada só porque tu tá discordando da minha opinião de sair do mercado cripto e entrar em mercado de ações americano, tu tá criando uma coisa, né, falando que eu apliquei golpe com a Vera em blá, 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 eu falei assim, cara, não faz isso, velho. Aí a gente conversou 1 hora ali, ele ficou tete a tete no WhatsApp, a gente ficou conversando, cara, resolvido. O Gui Telles, início do ano, xinguei ele pra caralho lá no vídeo, admiti que eu errei, liguei pra ele e falei assim, ó, cara, me perdoa, assim, cara, eu caguei no pau ali contigo, eu achei que teu vídeo tava muito maneiro, tava muito bom e tal, e eu fui injusto com você, por isso que eu deletei o vídeo, e também eu me arrependi, tipo, segundo dia. Aí eu falei com ele, com o Gui Telles me perdoou, a gente virou amigo, a gente conversou, ontem eu conversei com o Gui Telles, né? Inclusive mandei, só para vocês verem que eu não tô mentindo, aqui ó, o Gui Telles, aqui ó, eu mandei mensagem ontem para ele com a foto do meu filho abraçado, meu filho, isso ontem, tá? Eu até posso mostrar aqui para vocês, ó. Não tem nem, cara, eu sou uma pessoa que eu gosto de mostrar as coisas para provar mesmo, tá? Então é o seguinte, ó, o que ele me mandou, ó, ontem. O Gui Telles, tá? Ó, tá ali, ó. Com o Gui Ele me falou o seguinte, ó. Bom dia, Augusto, tudo bem? Sei como as coisas são difíceis em períodos de cancelamento. Infelizmente, isso corrói nosso emocional. Lamento estar passando por isso. Não gosto de dar opinião sem que me solicitem. Se precisar, meu contato está aí. Força, que Deus abençoe nesse processo. E a gente conversou, cara, desde fevereiro. Desde fevereiro. Eu mandei, eu falei, não, tá tudo certo. Tô com meu filho aqui e tal. Então isso foi ontem, velho. Ontem. Tá? Ontem. Então ali, ó. Aí os caras falam que o Gui Telles me processou. E os caras, cara, aconteceu bosta nenhuma disso, cara. A gente conversou, eu admiti meus erros com ele. Eu falei, velho, não. Eu falei, cara, eu errei contigo, entendeu? Isso lá em janeiro. Então, em fevereiro, aliás. A gente começou a se falar em fevereiro. E desde então a gente troca figurinha. A gente fala, ó, o que tu acha do mercado aí? Blá. A gente conversa, a gente bate papo, né? Ele tá indo aí, vai fazer mais um filho, parece, né? Até mandando um abraço aí pra ele. Então, assim, cara, E aí, o pessoal vê eu xingando, pega um corte, esses caras aí, até às vezes, meus próprios amigos, eles nem olham as lives, né? Porque a live 2 horas ninguém tem saco de olhar. Aí eles nem olham minhas lives. Aí eles pegam alguns cortes e falam assim, o Augusto tá falando de vender, por quê? Porque chega alguém lá no chat deles e fala, o Augusto tá falando que o Bitcoin vai a zero. Ou seja, os caras estão mentindo. Aí o cara lê o comentário e acha que aquilo ali é verdade porque ele não vai assistir 1h30 eu aqui desabafando, explicando tudo, né? Então assim, cara, eu criei meu conteúdo, meu canal para ajudar as pessoas a investir e entender e aprender por trás disso. Não é para aprender a prever o futuro, porque não tem como prever o futuro. Não é para grupos de sinais. Não é para dar sinalzinho de trade. Não é para dar sinalzinho de saída de trade. Cara, eu simplesmente abri meu canal com toda a humildade do mundo para tentar falar sobre o ativo que mais estava com assimetria e que a Cardano naquela época também estava com uma assimetria muito boa e eu arrisquei e deu certo, ok. Também fui na frente das câmeras em 2020, agosto de 2020, tem um vídeo meu na Bitcoin Trade falando que eu fui liquidado e perdi 95% dos meus Bitcoins, tal, aquele momento. Então, assim, quando eu falo que eu cansei do Bitcoin, eu tô falando que, cara, eu cansei do meio cripto, eu cansei de ser atacado, eu cansei de brigar, eu cansei de ser ameaçado, eu cansei de não poder inventar. Aí o cara falar a culpa é sua. Pô, enfim, aí a vítima é a culpada sempre, né, cara? E nem tô me fazendo de vítima, mas aí os caras ameaçam minha família, ameaçam matar a minha família e o cara fala que a culpa é minha. Sabe que tipo de gente, cara, que tá na internet, cara? Sei se... Eu não sei mais o que falar, tá bom?
Pessoal, um grande abraço aí. Falou. Tamo junto. Valeu.